Hoje nós temos acidentes domésticos, aí está a diferença com idosos. E quantos acidentes acontecem? São frequentes esses pequenos e mais graves acidentes com pessoas de mais idade. E Dr. Tiago Mônaco, eu até brincava com ele, é Tiago maior, é Tiago menor, lembrando a Sagrada Escritura, os apóstolos, e ele, como é alto, brincava, olha, você, sem dúvida, deve ser Tiago maior. E o Tiago maior foi precipitado do pináculo do templo. Estou brincando com ele, né? Mas que o Dr. Tiago Mônaco, médico geriatra, portanto, que trata justamente de pessoas idosas, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, agradeço a produção, agradeço ao senhor. É muito importante a gente abordar o tema de acidentes em idosos e eu gostaria de destacar, dentre os acidentes, as quedas em idosos, que são o tipo de trauma mais comum nessa faixa etária e que são tão preveníveis com um pouco de conhecimento, né, que a gente pode ajudar a passar. Então, agradeço muito. Meu caríssimo doutor Tiago, o que o senhor diria desses programas? Que programas poderíamos, tanto no nível do conhecimento, como também muscular, né? São exercícios, ginástica, academia, o que é que nós poderíamos apresentar, né? Então, a primeira coisa é entender a síndrome de quedas e os acidentes como uma interação entre o organismo e o ambiente, né? Claro que nós vamos falar bastante do ambiente e dos riscos que eles impõem, mas a saúde do indivíduo, ela também é fundamental. Então, quanto mais saudável estiver esse indivíduo idoso, menor também vai ser o risco dele, independentemente do ambiente, né? Desta feita, existem diversos recursos, né? Primeira questão, cuidar da saúde como um todo, né? O cuidado global à saúde do idoso é sabidamente um fator de diminuição do risco de acidentes, mas também a questão do equilíbrio e da força, né? Equilíbrio para conseguir se desvencilhar de pequenos obstáculos que possam surgir no dia a dia, e força física, força muscular, que muitas vezes permite que a gente reganhe o equilíbrio uma vez sofrido o pequeno acidente. Então, diante, por exemplo, de um pequeno tropeço, né? Se eu tenho uma força física mais preservada, eu dou o tropeço, mas eu consigo recobrar o equilíbrio. Às vezes essa falta de força do idoso, por exemplo, diante de um acidentezinho pequeno, é que vai levar a uma progressão para uma queda maior. Então, hoje em dia existem, do ponto de vista médico, com certeza, cuidar da saúde global do idoso, mas também estratégias de ganho de força muscular, de ganho de equilíbrio, né? Musculação mesmo para o idoso tem sido cada vez mais aplicada, né? Porque sabidamente diminui o risco de queda. Que interessante, né? Como isso é importante, porque as pessoas, quando chegam a certa idade, dizem, fazer musculação, fazer exercícios. Mas eu creio, por exemplo, eu me lembro bem do meu cunhado. Meu cunhado costumava dizer que a vida, ou o prolongamento da vida, estava no calcanhar. Brincava ele sempre assim. Por quê? Lá em Curitiba, minha família mora toda em Curitiba, o esposo da minha irmã Lourdinha, ele saía de onde morava e ia a pé até longe, relativamente, até o centro da cidade e voltava. E dizia, por que isso? Não, a saúde, dizia ele, a saúde do idoso está no calcanhar. Sábio, né, doutor Tiago? Não, palavras sábias. Isso me lembra um episódio que eu tive no primeiro ano da Faculdade de Medicina. Fica até homenagem, né, ao saudoso professor Lacasse, lá da nossa faculdade. Eu fui convidado pelo professor a conhecer o museu da Faculdade de Medicina. Ficava no 4º andar da faculdade, né? E eu, com preconceito que tinha ainda na época, né, calouro de medicina, eu me encaminhei na direção do elevador e o professor Lacasse disse, rapaz, mas com essa idade, para que o elevador? E eu estava pensando que ele ia precisar do elevador. E ele subiu junto comigo os 4 andares da faculdade até o museu e eu notei que eu estava muito mais cansado do que ele. E eu perguntei, mas professor, o senhor está muito melhor disposto do que eu? E ele, que não era geriatra, mas que tinha bastante sabedoria, me disse aquilo que é praticamente uma chave, né, da ideia do envelhecer ativo. Ele me disse, mas caro colega, caro aluno, eu subi essa escada todos os dias da minha vida. Como é que eu não conseguiria subir-la hoje bem? Ele se manteve ativo. Mas, doutor, o senhor, o doutor Tiago, dos remédios, da medicina também,
Isso pode muitas vezes atingir e ter seu efeito para a pessoa idosa. Ela, de repente, à noite, sobretudo à noite, ocorra algo desagradável com ela. E muito. Eu diria o seguinte, nós temos que dividir essa situação pelo menos em dois aspectos. Os aspectos dos medicamentos e os aspectos de doenças, né? Existem diversas doenças que podem aumentar o risco de quedas, né? Um exemplo mais evidente é uma doença de Parkinson, uma doença que afeta diretamente a qualidade de marcha e de equilíbrio, mas, na verdade, como quedas em idosos, né? Como bem dito, é um evento multifatorial, né? Qualquer doença pode aumentar o risco de quedas. Muitas vezes, um idoso tem uma queda precipitada na hora do surgimento de uma doença, né? Então, muitas vezes um idoso caiu, quebrou o fêmur e nós vamos ver que ele tem uma infecção urinária. Então, muitas vezes no surgimento de uma doença nova, ele pode abrir com um quadro de quedas. O que aconteceu nesse momento? Aumentou a fragilidade, né? Então, às vezes, no surgimento de uma nova doença, essa fragilidade agregada a um indivíduo que já perdeu reservas, reserva do equilíbrio, reserva de força, reserva cognitiva, às vezes é aquela doença, puxa vida, mas uma infecção urinária, né? Uma cistite, uma doença boba, né? Muitas vezes é uma infecção urinária que vai dar aquele empurrãozinho para que o indivíduo literalmente acabe tendo um evento de queda. Por outro lado, os remédios desempenham um papel muito importante, né? Também como potenciais vilões, né? Uma das questões já é aquilo que a gente chama de polifarmácia. Polifarmácia que é tomar 4, 5, 6 medicamentos diferentes de uso diário, né? Idosos que necessitam ou que tomam, por um motivo ou por outro, mais do que 4, 5 medicamentos de uso diário, independentemente do tipo do medicamento, já estão em risco aumentado de queda. Agora, quando estes medicamentos pertencem a algumas classes específicas, aí a gente sabe que o risco de queda aumenta, assim, exponencialmente. É o caso de alguns antidepressivos, como a gente chama de antidepressivos tricíclicos, que têm um poder calmante, mas que têm um poder de poder baixar a pressão arterial. É o caso dos remédios calmantes, né? Então, quando o senhor estava falando da pessoa que acordou à noite, tropeçou e caiu, eu fiquei pensando no efeito dos sedativos e acredito que, eu até gostaria de usar esse espaço para fazer um alerta. Eu acredito que hoje, no Brasil, nós vivemos o que eu chamaria de uma epidemia do uso de calmantes para induzir sono, que não é a função deles, né? Mas a gente vê muitos idosos utilizando-se de calmantes, os chamados benzodiazepínicos, tarja preta, né, com a ideia de aumentar o sono. O problema é o efeito desses remédios, que além de viciarem, né, eles induzem uma diminuição cognitiva por conta do efeito do remédio, né? Eles induzem uma diminuição do equilíbrio, eles induzem uma diminuição da atenção, né? Então é o coquetel perfeito para a queda, né? O senhor imagina um idoso que está tomando um calmante para dormir e que acorda eventualmente com vontade de urinar de madrugada, né? E não se dá conta que o corredor está mal iluminado, não percebe direito onde está pisando e aí se produz a queda. Então, os medicamentos eles podem ser um fator de risco muito grande. E nós vemos que o nosso povo, em geral, tem o costume. Você está tomando tal remédio, que bom. Também. Fez bem? Qual é o nome mesmo? Já quer tomar nota, etc., para tomá-lo, né? Exatamente isso. Mas temos agora um testemunho da dona Emília. Vamos lá. Dona Emília tem 91 anos. Cuidadosa do jeito que é, parece ser bem mais nova. Mas isso justifica. Afinal de contas, para ela todo cuidado é pouco. Mesmo assim, já foi surpreendida várias vezes com tombos e escorregões. Acho que não tem conta. Nem lembro as vezes que eu caí. Várias vezes? Várias vezes. Eu caí, a última vez que eu lembro, não faz muito tempo, eu caí aqui no quarto. Eu ia saindo da cama, o pé escorregou e eu fui pro chão. Aí precisou as duas filhas me levantar, né? Eu não consigo levantar. Tem horas que eu não sei como eu caio. Parece que fui empurrada. De repente eu fui pra frente e bati o queixo. Aí fez um buraco, eu levei 5 pontos aqui.
Para evitar estes empecilhos, diversas modificações foram feitas, como, por exemplo, a substituição de tapetes comuns por antiderrapantes. No banheiro, além dos tapetes que não escorregam, uma barra na parede oferece apoio. E no quarto, abajur e luzes guia estão sempre presentes. Em toda a casa, podemos observar os móveis bem afastados. E isso evita que o idoso bata ou tropece em algum objeto. Falando nisso, a escolha da residência também faz muita diferença. É uma casa bem arejada, bem ampla. E o principal de tudo é que ela é térrea. Não tem um degrau, não tem como elas tropeçarem. Que o medo é que elas caiam. Então, o chão mesmo, o cuidado que a gente tem quando está fazendo limpeza é deixar elas para lá, não deixar elas vir para cá enquanto estiver tudo seco. E senão já viu, né? Escorrega. E por falar em escorregar, os calçados de Dona Emília também foram substituídos por sapatilhas com solas de borracha. Detalhes que deixam esta senhora com um sorriso mais confiante. Esta confiança também é sentida pela Dona Ana, que tem 99 anos e também já caiu dentro de casa. Tropecei e fui para frente. Agora já tá bem. Graças a Deus, só dói, de vez em quando dói ainda. Porque quebrou, né? Apesar do susto, Dona Ana não perdeu o bom humor. Quer ver qual é bem mais nova do que eu? Anda de bengala e eu não ando. Tá vendo só? Tá vendo? Quer dizer que eu estou bem mais esperto do que ela. Elas são irmãs, a Dona Emília e a Dona Ana. A Dona Emília tem 91 anos e a Dona Ana tem 99. Ela perdeu o equilíbrio, coitada. É, a senhora ainda está equilibrada. Graças a Deus, viu? Beleza, como nós vemos essas duas irmãs, Dona Emília, Dona Ana, ali convivendo, mas as duas tiveram a mesma sensação, caíram para frente, como se tivessem sido projetadas. É algo que reflete uma situação comum ou não às pessoas idosas? É comum. Na verdade, existem diferentes motivos pelos quais um idoso pode cair, né? Ele certamente pode tropeçar, mas ele certamente pode se desequilibrar, pode ter uma crise de ausência, né? Pode ter um desequilíbrio súbito e muitas vezes a gente não consegue chegar a uma conclusão. Existe uma causa de queda chamada de dropout attack, né? Ataque de queda, seria literalmente isso. O idoso simplesmente caiu. Ele não tropeçou, ele não sentiu se desequilibrar, ele não sentiu nenhuma crise de ausência, ele simplesmente foi ao chão, né? Os músculos relaxaram e ele caiu, né? Isto existe, né? Isto também pode ser prevenido fazendo o quê? Cuidando da saúde global do idoso, cuidando de equilíbrio, fortalecendo a musculatura, mas realmente o idoso ele tem essa sensação. Como se nada tivesse acontecido. Exatamente. Né? Como se tivesse alguém empurrado. Exatamente. A Dona Ana, ou Dona Emília que falou isso, né? Tivesse caído. O Dr. Tiago, não descobri até o final se é o maior ou o menor, mas é o Dr. Tiago que está aqui conosco. Muito obrigado, geriatra, né? Agradeço e espero encontrá-los, né? Outras ocasiões também, né, doutor? Agradeço a oportunidade. De fato, o tema é absolutamente relevante e fica, como a última reportagem mostrou, o alerta, né, de que, de fato, estes eventos, né, esses acidentes com os idosos acontecem majoritariamente em casa, né, e a gente precisa valorizar, né, o cuidado com o nosso ambiente doméstico, né, e elevar a nossa atenção o tempo todo. Para com eles, né?